Aqui, esse capítulo que eu li, capítulo 25, Deus está mostrando para Moisés o modelo do tabernáculo ao qual Deus pediu que ele fizesse esse tabernáculo na terra. Veja que o Senhor fala para Moisés: Moisés, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A Bíblia registra por 7 vezes esse mesmo versículo, dizendo, Deus falando a Moisés para ele fazer tudo conforme o Senhor estava mostrando para ele no monte. O capítulo 25 ainda não estava sendo confeccionado o tabernáculo, ali apenas ele estava vendo o modelo do tabernáculo. E aí o Senhor por 7 vezes, e isso por 7 vezes não está ali por acaso, porque 7 vezes a gente sabe que é o número da perfeição de Deus, porque em 6 dias o Senhor fez tudo, a terra era sem forma e vazia, Ele formou, Ele adornou a terra, fez o homem, fez a mulher, e no 7º dia Ele descansou, e tudo que Ele viu que era bom e perfeito. Então quando Deus registra na Bíblia Sagrada 7 vezes, é porque Ele está falando que é para fazer perfeitamente tudo quanto Ele está mostrando. E vejo que tudo que o Senhor mostra para Moisés fazendo o tabernáculo, Ele manda fazer com as medidas. Apenas 2 utensílios do tabernáculo não existem medidas, que é o candelabro de ouro e a pia de cobre. E todos os dois têm o seu significado. Um significa a justiça divina e o outro santificação, porque ambos não têm medida. Na verdade, santificação e justiça não têm medida. Aí o Senhor manda ele fazer tudo, mas vejo que na narrativa se começa pela arca. E quando eu estudei esse texto, há muitos anos atrás, fiz um trabalho acerca do tabernáculo, e quando Moisés sentiu de eu trazer esse estudo, eu comecei a me perguntar por os pormenores dessa fabricação do tabernáculo. E uma delas é porque a narrativa começa com a arca. Aí eu pude entender que tudo começa em Deus, porque o que está dentro do tabernáculo é maior do que está fora. E essa arca representa a presença de Deus. E aí o Senhor fala para ele: olha, faça de madeira de acácia. A palavra acácia significa afeição. E ele se cubra essa arca de ouro puro. Ouro puro, não podia ser ouro misturado. Quando aqui fala sobre ouro puro, está falando de ouro 24 quilates, que é um ouro que não tem nenhuma mistura, não tem nada misturado. Vejam que as joias que se usam por aí, que se fala 18 quilates, 16 quilates, né, ela já é misturada. A nossa aliança, por exemplo, de casamento, a gente vai lá e compra 18 quilates. Por que 18 quilates? Porque foi tirado 6 quilatagens de ouro puro e colocado 6 quilatagens de cobre ou níquel, onde dá a coloração do ouro, onde você tem ouro amarelo, ouro rosa e os demais colorações. Aí esse metal ele se torna duro, ele fica mais duro, porque o ouro puro 24 quilates ele é um ouro mais flexível, mais fácil de se trabalhar, pode se moldar, pode se fazer um trabalhado. Por isso tudo no tabernáculo foi usado ouro puro, candelabro, todos os utensílios dentro do tabernáculo foi feito com ouro puro. E o que eu aprendo com isso? Que na casa do Senhor, todo crente para ser usado por Deus tem que ser crente ouro puro, não pode ser ouro misturado, tem que ser um ouro flexível, fácil de se trabalhar. Um crente, para ser um verdadeiro cristão, ele tem que se colocar nas mãos do Senhor como um ouro puro, fácil de ser trabalhado. Está entendendo? O obreiro tem que ser ouro puro, não pode ser misturado. Gente difícil de trabalhar, aquele tipo de gente que você fala: ó, faz isso, não quero fazer porque eu sou melhor do que isso para fazer. Ah, eu sou obreiro na casa do Senhor, mas eu sou um presbítero, eu não posso ficar na porta, porque isso é trabalho de diácono. Isso aí, irmãos, é tudo ouro já misturado, ouro 18 quilates, já foi misturado com cobre, com outro tipo de metal. E esse tipo de ouro Deus não usa na sua casa. O que Deus usa é ouro puro, ouro flexível, a qual Ele coloca na mão e trabalha do jeito como Ele quer. O Senhor só trabalha com ouro puro. E Ele diz assim, ó, dentro do meu tabernáculo só vai se trabalhar com ouro puro. Vamos tirar toda a sujeira e vamos trabalhar com ouro puro. Aí se faz a arca. E a arca, o tabernáculo é dividido entre o pátio, o lugar santo, o tabernáculo em si, o lugar santo, e dentro do tabernáculo o lugar santo dos santos. Vejam que a primeira porta, com 9 metros de largura, feito com tecidos de cores azul, vermelho, roxo e branco, e também tem seus significados, mas o tempo aqui é tudo para a gente entrar dentro disso. Mas a primeira porta, que era a porta que dava acesso ao pátio, se chamava o caminho. A segunda porta que dava acesso ao tabernáculo, aonde estava o candelabro, aonde estava a mesa dos pães ázimos e o altar do incenso,
se chamava a porta da verdade, porque antes de entrar, passar por essa porta, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que se consagrar, tinha que expiar os seus pecados e só poderia entrar ali dentro se tivessem corretamente, tivessem tudo de acordo com Deus mandara. A terceira porta que dava acesso ao lugar santo dos santos era a porta da vida, aonde se entrava na presença de Deus. E Jesus diz assim no Novo Testamento: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Veja que tinha essas três portas. E aonde ficava a arca da aliança, a arca do concerto, a arca onde havia Deus descia com a sua Shekinah, com a sua presença, tinha o véu, chamado de véu, a terceira porta. E quando o sumo sacerdote entrava nessa área onde estava a arca, onde estava ali a presença de Deus, ele teria que ter expiado os seus pecados, se consagrado, e aí ele colocava todas as suas vestes sacerdotais, tudo de acordo com como Deus mandou. E ele entrava com incenso. Ele preparava o seu incenso com gálbano, nixa, estoraque, incenso puro, tudo no altar do incenso. Preparava e entrava dentro do lugar santo dos santos. E quando ele entrava, ele passava aquele incenso, esfumaceando todo aquele lugar. E ele entrava na presença de Deus com toda a reverência e conversava com Deus e obtinha a resposta de Deus. E quando ele saía de dentro daquela área, lugar santo dos santos, ele saía de frente para a arca, contando seus passos até chegar o véu, ele abria e saía da presença de Deus. O que isso nos ensina? Nos ensina, irmãos, que para entrar na presença de Deus não se entra de qualquer jeito. Para se entrar na presença de Deus não se entra de qualquer jeito. Não se entra na presença de Deus brincando com o celular dentro da igreja. Não se entra na presença de Deus, sabe, fofocando o que aconteceu durante a semana. Não se entra na presença de Deus falando do sapato ou da roupa do fulano. Está entendendo, meu irmão? Não se entra na presença de Deus falando do cabelo do ciclano. Se o obreiro está certo, se o obreiro está errado, se a pregação de domingo foi ruim, se o cantor cantou mal. Não se entra na presença de Deus dessa maneira. Tem que se ter reverência na casa de Deus. Tem que ter reverência, porque esse lugar não é quatro paredes. Esse lugar é a casa de Deus. E ele entrava com reverência e saía com reverência, porque ninguém pode falar com Deus e virar as costas para Deus de qualquer maneira. E aí quando ele entrava, ele preparava o seu incenso. E incenso na Bíblia Sagrada simboliza as orações dos santos. Ele preparava tudo ali, o estoraca, o nixa, o gálbano, e tudo ali representa os tipos de oração, das nossas orações. E ali ele preparava tudo para entrar na presença de Deus, porque lá dentro não estava apenas uma arca feita de madeira e ela toda revestida de ouro, mas quem estava ali dentro era maior do que estava lá fora. O que estava ali dentro era o dono da vida. O que estava ali dentro é aquele que criou todas as coisas. E nós estamos aqui essa noite, irmãos. Não tem mais um véu, não entra só apenas o sumo sacerdote, porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada diz que o véu rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque Deus lá do alto diz assim, pegou e rasgou o véu dizendo: pode passar Edenilson, pode entrar Maria, pode entrar José, pode entrar Pastor Júnior, vocês agora têm liberdade de entrar na presença de Deus. Quer entrar na presença de Deus, meu irmão? Entra com reverência, abre o teu coração, abre o teu ouvido e fala com Ele, porque este lugar é o tabernáculo de Deus, este lugar é a casa de Deus. A arca pode não estar mais em nosso meio, mas a presença real do Senhor está aqui. E aí o Senhor diz assim, Deus estiver. E veja que o tabernáculo, tudo que o Senhor mandou fazer, ficava no meio do acampamento. No meio. O Senhor mandou, coloca a leste, a oeste, a sul e a norte. 3 tribos das 12, 3 dispuseram 3 em cada lado. Porque o tabernáculo tem que ficar no meio. Quando desmontar o tabernáculo, vai 6 na frente, 6 tribos na frente e 6 tribos atrás. A arca vai no meio. O que isso nos ensina? Que o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Deus em primeiro lugar na nossa família, Deus em primeiro lugar nos nossos negócios,
Deus em primeiro lugar em tudo que nós fazemos. Deus tem que entrar no meio, porque quando Deus está no meio, Rio Jordão vai abrir, Mar Vermelho vai abrir, não tem leão, meu irmão, pela frente, não tem Satanás pela frente, mas Deus tem que estar no meio da nossa vida, no centro da nossa vontade, no centro do nosso sentimento, no centro do nosso intelecto, da nossa vida, tem que estar no meio. E talvez eles ficaram, talvez não, porque o povo queria ter a presença de Deus. Deus não fez um tabernáculo para dizer, não, ó, lá no Egito, vocês estavam construindo as cidades, celeiros de Pitom e Ramsés, vocês estavam construindo grandes templos, e agora eu vou fazer para vocês para imitar. Não, Deus estava dando segurança àquele povo precisava de algo real, e Deus colocou no meio deles isso, para eles terem segurança. Aí a arca ia na frente, e eles iam atrás, e acreditando na vitória, porque Deus estava com eles. Entendeu, irmãos? E nessa noite, aproveite para fazer isso, porque talvez seja a nossa última oportunidade de não ver a arca, mas de ver aquele que está sobre a arca, porque aquele que está sobre a arca está aqui essa noite. Amém, irmãos? Nesse momento eu passo a direção a Moisés.